10h15 agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o Dr. Paulo César dos Passos, ele que é Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, está aqui atendendo a um convite da CBN. Doutor, muito obrigado pela gentileza de vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Um bom dia a todos os ouvintes. O senhor acaba de ser reconduzido ao posto, vai ficar por mais 2 anos comandando o Ministério Público. O senhor que já vem de 2 anos frente à instituição, qual a avaliação que o senhor faria desses primeiros 2 anos, a experiência acumulada para esse próximo desafio? Realmente é um grande desafio. Ser chefe do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul não é fácil. Nós vivemos num estado que tem inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, e há 2 anos atrás, quando assumi a chefia da instituição, demos uma direção que já vinha antes sendo empregada, que é no sentido de uma prioridade. Qual é a prioridade? O atendimento ao cidadão sul-mato-grossense. E nesse momento que o Estado brasileiro vive, sem dúvida alguma, o combate a atos de corrupção, o combate a atos que atentam ao erário e que, de uma maneira até direta, atingem o cotidiano do cidadão do nosso Estado, é a prioridade do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e foi o tom da gestão em que eu acabei sendo reconduzido. Em estruturação e reestruturação, o Ministério Público abre também para os promotores de justiça se candidatarem a procurador-geral. Isso também é uma conquista? Sim, nós conseguimos alterar a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e aí temos que agradecer aos deputados, porque eles que aprovaram a emenda constitucional que permite que promotores de justiça, e na última quinta-feira o colégio aprovou um projeto de lei nesse sentido, de acordo com a Constituição estadual, que promotores de justiça com mais de 10 anos de carreira e ao menos 35 anos de idade possam concorrer à chefia da instituição. No Brasil hoje, apenas 4 estados da federação tinham essa vedação e Mato Grosso do Sul era um deles. A partir dessa mudança, e agora aprovada pela Assembleia, se aprovada pela Assembleia, todos os promotores que se encaixem nesses requisitos poderão ser candidatos ao posto máximo da instituição. O senhor especificamente quer que planeja, quer que sonha para esses próximos 2 anos frente à instituição? Qual que é o grande sonho? Mas eu digo o seguinte, para que o sonho se torne realidade, nós temos que planejá-lo. E o planejamento institucional, o planejamento do Ministério Público, ele trabalha em várias áreas. Na área que atinge diretamente os destinatários da nossa atuação, o povo do estado de Mato Grosso do Sul, nós iremos intensificar na área de combate à corrupção, na área ambiental, que é um problema muito sério em nosso estado, e também focaremos com muito afinco a área da infância e adolescência, porque pensamos no futuro do povo brasileiro. Então, atendendo na área de educação, dando prioridade à criança e adolescente, num planejamento contínuo, nós conseguiremos elevar o patamar de cidadania do povo do nosso estado. Doutor, voltando um pouquinho só, não em relação à atuação do Ministério Público em específico, mais de um cargo que o doutor ocupa de representação institucional, foi que o doutor também foi eleito vice-presidente regional aqui no Centro-Oeste, né, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o CNPG. Explica um pouco pra gente o que é esse conselho, o que trabalho ele desempenha, a importância desse cargo também dentro do conselho. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União é onde se congrega todos os chefes do Ministério Público brasileiro. Então, lá se planeja a atuação do Ministério Público, atuamos em fazendo a interlocução com o Parlamento Federal, com a Presidência da República, com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. E atuar como vice-presidente significa ter a confiança dos meus pares em representar não só o Centro-Oeste, mas representar o Ministério Público brasileiro na direção, no rumo que ele irá traçar para o próximo biênio. Agora são 10h19, a gente está conversando com o Dr. Paulo dos Passos e a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. São 10h22 agora em Campo Grande. A gente volta a conversar com o Dr. Paulo César dos Passos, ele que é Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. Doutor, a gente ainda vivemos aí, estamos no 8º dia de uma greve que mobiliza o país e que de uma maneira muito direta também as instituições estão sendo convocadas, provocadas.
Como é que o senhor avalia esses dias que a gente viveu? A gente até acredita que o pior já ficou na semana que passou. Como é que o Ministério Público olhou para isso, atuou? É importante deixar claro aos ouvintes que o direito de greve, o direito de manifestação é assegurado pela Constituição Federal. Então, os reclamos dos caminhoneiros, da sua representação sindical, das políticas públicas, é um direito que eles têm assegurado pela Constituição Federal. No entanto, a própria Constituição Federal assegura o regime democrático, assegura a ordem, assegura a necessidade dessas manifestações não atingirem o cotidiano do cidadão. Não, nós temos que conciliar o direito de manifestar, o direito de greve, mas também o direito das pessoas de viver num país organizado. E às vezes, por vezes, a nossa democracia não consegue equilibrar o direito da greve, o direito da manifestação, com o direito das pessoas terem também o seu cotidiano preservado. Não é possível faltar combustível, não é possível faltar medicamentos, não é possível que essa greve atinja os setores da sociedade que são de vital importância para a própria cidadania do povo brasileiro. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta. Nos últimos anos, o judiciário, os magistrados, os promotores, procuradores do Ministério Público, eles foram alçados a um protagonismo aos quais eles não eram acostumados. Enfim, por várias situações, esvaziamento dos outros poderes, a dificuldade deles, enfim, desempenharem o próprio papel. E esse protagonismo fez com que muitos desses personagens virassem alvos. E esse ano é um ano de eleição e existe muita a narrativa de políticos atacando o Ministério Público, atacando os juízes também. Como o doutor acha que dá para absorver isso? Tende a haver um contra-ataque? Como leva essa situação de uma hostilidade um pouco maior do que o normal dos políticos para com o judiciário, os personagens do judiciário? Extremamente importante essa pergunta. O Ministério Público, por vocação da Constituição Federal, é o guardião do regime democrático e dos direitos indisponíveis do cidadão brasileiro. O que significa isso? Que o Ministério Público atua fundamentalmente, provocado ou não, para garantir direitos aos cidadãos. E quais direitos são esses? Todos. Saúde, probidade administrativa, segurança, infância e juventude, consumidor. E eu digo, sem sombra nenhuma de dúvida, nos últimos anos, na última década, notadamente, as grandes transformações que o Estado brasileiro vem passando, especialmente da elevação do patamar ético, tiveram a atuação do Ministério Público. Tiveram a atuação de promotores, promotoras de justiça, procuradores e procuradoras da República. Nas ações que intentamos, nas investigações que deflagramos, na punição. Inclusive aqui em Mato Grosso do Sul? Em todos os lugares, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, atingindo pessoas que até então nunca foram tocadas pelo sistema de justiça. Se nós queremos ter uma democracia madura, é importante saber que ninguém está acima da lei. Nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário, nem a política, nem os detentores do poder econômico. Mas enquanto instituição, como se defender desses ataques? A melhor defesa que o Ministério Público tem é cumprir o seu papel e mostrar à sociedade a importância do fortalecimento da instituição do Ministério Público, a importância do fortalecimento de um poder judiciário independente. Nós não somos infalíveis, reconhecemos isso. Ministério Público e Poder Judiciário cometem equívocos, como todos os seres humanos cometem. Mas enquanto instituição, é fundamental para que o Estado brasileiro melhore. Porque não é possível nós vivermos em pleno século XXI tantos atos de corrupção que atingem tantas pessoas e que nós vemos um Estado hoje onde temos vergonha do patamar ético de detentores do poder político. Muitos políticos tentam vender a ideia de que há nesse país uma judicialização da política. O senhor concorda com isso? O senhor vê dessa forma também? Não? Eu não vejo uma judicialização da política. O que eu vejo? Que muitas vezes temas políticos
que deveriam ser debatidos pelo próprio parlamento são trazidos ao conhecimento do Poder Judiciário. E pela Constituição Federal, o Poder Judiciário não pode deixar de decidir. Ele tem que dar uma solução. Por vezes, e nós vamos completar agora, em 2018, 30 anos da Constituição Federal, as leis que deveriam ter sido aprovadas pelo Parlamento Federal, passados 30 anos, não foram. Nós temos um sistema político que precisa ser aperfeiçoado, mas não através da judicialização, mas através do voto, da escolha pelos eleitores de pessoas que os representem honesta e eticamente e que sejam preparados para isso. Nós temos agora em 2018 eleições para vários cargos. E é importante que essas eleições, quando o eleitor for fazer sua escolha, o faça de maneira consciente. Porque são essas pessoas que vão dar o rumo para os próximos 4 anos do Estado brasileiro. Se eu falar de Constituição, a gente também tem que falar do nascimento do próprio Ministério Público como ela, né? A população, de modo geral, já aprendeu a compreender a importância do Ministério Público em suas vidas, ou o senhor acredita que esse é um processo ainda de aprendizado? Hoje, o Ministério Público, e esse Ministério Público que a população conhece, nasceu, como foi bem dito por você, na Constituição de 88, ele já é conhecido pela população. Cada cidade do estado de Mato Grosso do Sul possui um promotor ou uma promotora de justiça para atender as demandas da sociedade. Sabemos ainda que muito tem que ser feito, que o conhecimento do Ministério Público, a construção da nossa instituição, ela é contínua. Porque temos que mostrar a identidade da instituição e o trabalho que faz em prol da população. E o Ministério Público brasileiro é único no mundo. Nenhum país do mundo tem um Ministério Público como o Ministério Público brasileiro, que atua na área criminal, que atua na área do meio ambiente, que atua na área da probidade, que atua na área do consumidor, que atua na área da infância e juventude, que atua como um verdadeiro defensor da sociedade. E esse papel do Ministério Público, ele tem que ser defendido. Se nós quisermos uma sociedade melhor, nós precisamos sim do Ministério Público independente, atuante. E não é fácil, porque muitas vezes, quando tocamos atores políticos e atores econômicos, como foi dito aqui, há uma retaliação sim ao Ministério Público. E o que nos garante a independência e a autonomia é o apoio popular. Mas essa independência, ela se fortalece? O senhor percebe isso também? Ou é natural que haja esse fortalecimento? A independência do Ministério Público hoje é um fato inequívoco, porque o Ministério Público só existe de maneira independente. Me parece até que o Ministério Público é um alvo um pouco mais fácil para quem o ataca do que o Judiciário, né? O Judiciário, historicamente, lá na concepção de Estado, é visto como um poder ao lado do Executivo e do Legislativo. O Ministério Público foi construído ao longo dos séculos como uma instituição de defesa da sociedade, que viu que ao lado do Legislativo, ao lado do Executivo e ao lado do Judiciário, era preciso uma instituição que não fosse dependente de nenhum dos 3 poderes, mas que pudesse atuar em defesa da sociedade de maneira autônoma e independente. São 10h31. Nós estamos conversando com o doutor Paulo César dos Passos, ele que é Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, e nós vamos agora atualizar você sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora, porque está chegando o repórter CBN. Você acompanha a entrevista ao vivo aí direto do seu smartphone se você acessar cbncampogrande.com.br, o nosso WhatsApp da CBN 998937000. CBN Campo Grande. 10h36 agora em Campo Grande, a gente volta a conversar com o doutor Paulo César dos Passos, ele que é Procurador-Geral de Justiça no Mato Grosso do Sul. Doutor, o Brasil vem sendo passado a limpo já há algum tempo. A gente fala de Operação Lava Jato, em se tratando de nação, e aqui no estado várias são as operações que o Ministério Público coordena, e a gente ouve muito falar de GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial. Qual é a sua avaliação? Como é que o senhor olha para o GAECO, olha para essas operações, olha para o Mato Grosso do Sul, e qual a perspectiva de futuro? Essas operações vão continuar, fazem parte da nossa rotina? Temos que melhorar o Mato Grosso do Sul também? É importante deixar claro aos ouvintes que o GAECO
é um grupo de atuação especial composto por promotores e policiais que integra o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. O GAECO, ele está lá atuando, tem uma coordenadora, a doutora Cristiane Mourão, temos 5 promotores de justiça e temos vários policiais que integram esse grupo de atuação. A função primordial do GAECO é combater o crime organizado e dar auxílio aos membros do Ministério Público nas investigações especiais. Então, o GAECO vem atuando muito fortemente no combate a atos de corrupção, a investigação também de crime organizado, notadamente organizações criminosas que, infelizmente, existem no estado de Mato Grosso do Sul. Tem sido feitas diversas operações. A produção do GAECO nos últimos 2 anos é uma produção que jamais teve no estado de Mato Grosso do Sul, mas eu tenho sempre uma característica: nós temos que atuar com discrição. Nós somos contra operações midiáticas. Eu defendo sempre o respeito aos direitos dos investigados. Aquele que é investigado tem uma garantia constitucional de respeito à sua intimidade, e isso é feito. Mas isso não significa ser conivente com atos que atentem à legalidade. O Brasil precisa ser passado a limpo, está sendo passado a limpo, e o Ministério Público como um todo, e em especial o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, tem atuado com bastante rigor, mas sempre com bom senso no combate a esses atos. A última operação mostra, de fato, assim, existe uma preocupação muito grande, não só na questão política, né? A gente viu uma operação aí tirando de circulação, inclusive até membros de forças que deveriam estar protegendo o cidadão, né? Sim, a última operação que atingiu setores da Polícia Militar e que contou com o apoio irrestrito da Corregedoria da Polícia Militar, que levou primeiramente essa demanda ao Ministério Público, ela visa aquilo que eu digo, a apurar e reprimir atos praticados por agentes públicos. Não é possível que alguém que receba dinheiro do Estado, em última razão, que receba dinheiro proveniente dos impostos pagos pelo cidadão e ainda pagos pelo cidadão mais carente, se utilizem desses cargos para cometer ilícitos. Isso é absolutamente indesculpável. Isso merece uma repressão com muito rigor. Nós somos pagos, agentes do Estado, para prestar um serviço à população. Não podemos nos valer dos cargos que temos, seja quem for, para ter ganho pessoal ou para praticar ilícito. Quando isso acontece, a punição tem que ser com extremo rigor. A gente nós poderíamos passar a manhã toda aqui falando da importância da instituição que o senhor comanda e assume esse segundo mandato por unanimidade, um fato também inédito. Isso aumenta muito a vossa responsabilidade diante de uma instituição como o Ministério Público? Pela primeira vez na história do Ministério Público, completa 40 anos agora, apenas uma pessoa, no caso eu, concorreu e fui eleito com 90% dos votos dos meus colegas. Isso aumenta a responsabilidade, ao mesmo tempo que é um sinal de aprovação do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público, também aumenta a responsabilidade, porque eu estou Procurador-Geral de Justiça, estarei Procurador-Geral de Justiça nos próximos 2 anos, mas não sou eternamente Procurador-Geral de Justiça. Tenho que deixar um legado, e o legado que eu pretendo deixar aos meus colegas e à sociedade é ter ajudado a elevar o patamar de cidadania do povo sul-mato-grossense. A gente agradece imensamente a visita do senhor à CBN, desejando que o senhor volte mais vezes e que o seu trabalho nesse segundo mandato seja coberto de êxito também. Muito obrigado, eu agradeço o convite e sempre me coloco à disposição, e o Ministério Público, àqueles que nos ouvem, estará sempre à disposição do povo do nosso estado. Conversamos com o Dr. Paulo César dos Passos, Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul.